Bom dia. Antes de qualquer coisa, respire fundo por alguns segundos, porque talvez você tenha acordado hoje com o coração cansado, mesmo depois de dormir. Talvez exista uma preocupação escondida aí dentro que ninguém conhece. Uma batalha silenciosa, uma dor que você sorri para esconder, uma ansiedade sobre o futuro, uma notícia que ainda não chegou, uma porta que continua fechada, uma resposta de Deus que parece estar demorando. Mas escute isso com toda a sua alma. Deus não abandonou você nesta segunda-feira. Enquanto muita gente acorda correndo, Deus trouxe você aqui porque existe uma direção espiritual para este dia. E eu sinto profundamente que esta oração vai alcançar pessoas que choraram em silêncio durante a madrugada. Pessoas que disseram: Senhor, eu não aguento mais carregar isso sozinho. Se esta oração encontrou você, escreva agora nos comentários: Deus está cuidando de mim. Escreva com fé, porque quando você declara isso, sua alma começa a lembrar quem está no controle. Fique até o final, porque hoje nós vamos orar especificamente contra o desânimo, contra portas fechadas e contra todo o peso espiritual que tentou roubar sua esperança nos últimos dias. A palavra do Senhor para esta manhã está em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não temas, talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Porque o medo vem tentando dominar seus pensamentos. Medo do amanhã, medo da falta, medo de perder alguém, medo de fracassar, medo de não conseguir continuar. Mas Deus está dizendo: eu sou contigo. Não é o banco, não é a opinião das pessoas, não é a sorte, não é a força humana. É o próprio Deus caminhando ao seu lado nesta manhã. E enquanto eu preparava esta oração, me veio ao coração a história de uma mulher chamada Patrícia Almeida, de Campinas, interior de São Paulo. Ela trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital pequeno da cidade. Durante meses, ela acordava às 4h30 da manhã para pegar 2 ônibus até o trabalho. Por fora, parecia forte, mas por dentro, ela estava destruída emocionalmente. As dívidas aumentavam, o casamento estava abalado e ela começou a sentir que Deus tinha se esquecido dela. Uma manhã, antes de sair para trabalhar, ela fez uma oração simples: Senhor, eu não tenho mais forças. Se o Senhor ainda está comigo, me dá um sinal hoje. Naquele mesmo dia, uma paciente idosa segurou a mão dela e disse algo inesperado: Deus mandou eu dizer que você não foi abandonada. Patrícia começou a chorar ali mesmo, porque ninguém sabia da oração que ela tinha feito horas antes. E sabe o que mais me toca nessa história? Às vezes Deus usa pequenos detalhes para lembrar que Ele continua perto. Talvez hoje, esta oração seja o sinal que você pediu ao céu. Talvez Deus esteja falando diretamente com você agora. Porque existem momentos em que tudo o que a alma precisa é lembrar: eu não estou sozinho. Então, onde você estiver, na cama, no ônibus, se arrumando para trabalhar, tomando café, ou até ouvindo esta oração escondido para ninguém ver, feche seus olhos por alguns segundos e diga no seu coração: Senhor, fala comigo nesta manhã. Oração. Pai amado, aqui estamos no início desta segunda-feira, antes das mensagens, antes das preocupações, antes da correria, antes das notícias. Nós colocamos nosso coração diante da Tua presença. Senhor, existem pessoas ouvindo esta oração completamente cansadas, pessoas que continuam sorrindo, mas por dentro estão quase desistindo. Pai, visita agora cada coração aflito. Toca naquela pessoa que acordou com ansiedade, naquela mãe preocupada com os filhos, naquele homem que não sabe como vai pagar as contas, naquela pessoa que perdeu a esperança nos últimos dias. Espírito Santo, entra agora dentro desta casa. Que toda a atmosfera pesada seja quebrada. Que todo medo escondido seja lançado fora. Que toda a opressão da madrugada desapareça em nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. Então nós rejeitamos agora todo pensamento de derrota, toda voz dizendo: não vai dar certo. Você não consegue. Acabou. Não existe saída.
Nós repreendemos essas palavras em nome de Jesus e declaramos: o Senhor ainda está trabalhando, o Senhor ainda abre caminhos, o Senhor ainda faz milagres, o Senhor ainda sustenta os seus filhos. Pai, segura a mão dessa pessoa durante este dia, que ela não desista no meio do caminho, que ela não seja dominada pelo medo, que ela não perca a fé por causa das dificuldades, e mesmo sem entender tudo, que ela continue confiando, porque o Senhor nunca abandona aqueles que clamam pelo teu nome. Em nome de Jesus, amém. Não saia desta oração agora, porque na próxima parte nós vamos entrar em uma oração profunda para destravar caminhos, vencer a ansiedade e pedir proteção espiritual completa para esta semana. Antes de continuarmos esta oração, eu preciso dizer algo muito importante para você. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Existe uma guerra invisível acontecendo contra a paz de muitas pessoas nesta manhã. Uma batalha silenciosa na mente. Um peso emocional difícil de explicar. Uma sensação de cansaço que o corpo sente, mas que começou na alma. E talvez ninguém ao seu redor perceba isso. As pessoas olham para você e dizem: você é forte, você vai conseguir. Isso passa, mas só Deus conhece as noites em que você chorou escondido. Só Deus viu as vezes em que você sorriu por fora, enquanto desmoronava por dentro. E eu sinto profundamente que hoje o Senhor quer quebrar esse peso espiritual da sua vida. Por isso, antes da oração continuar, escreva nos comentários: eu entrego tudo nas mãos de Deus. Escreva com fé, porque existe poder quando decidimos parar de carregar sozinhos aquilo que só Deus consegue resolver. E enquanto você escreve, permita que sua alma desacelere por alguns segundos, porque Deus está entrando nos lugares do seu coração que ninguém consegue alcançar. A Bíblia diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente, não distante, não atrasado, não indiferente, presente. Talvez você ache que Deus está em silêncio, mas o céu nunca parou de trabalhar ao seu favor. Enquanto você dormia, Deus estava protegendo sua casa. Enquanto você chorava, Deus estava ouvindo cada palavra. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava sustentando sua vida sem você perceber. E nesta manhã, eu quero contar rapidamente a história de Marcelo Ferreira, motorista de aplicativo em Belo Horizonte, Minas Gerais. Marcelo passou quase um ano inteiro lutando contra crises de ansiedade. Ele saía para trabalhar todos os dias com medo. Medo de faltar dinheiro, medo de algo ruim acontecer, medo constante dentro do peito. Houve uma madrugada em que ele estacionou o carro perto da Lagoa da Pampulha e começou a chorar sozinho. Ele disse: Senhor, eu não consigo mais viver assim. Na manhã seguinte, antes de começar as corridas, ele ouviu uma oração parecida com esta, e uma frase marcou profundamente o coração dele. Você não está perdendo o controle. Deus ainda está segurando sua vida. Marcelo contou depois que aquela frase mudou algo dentro dele. Não porque todos os problemas desapareceram imediatamente, mas porque ele voltou a sentir esperança. E talvez seja isso que Deus quer restaurar em você hoje, a esperança. Porque quando a esperança morre, a alma começa a adoecer. Mas escute isso, ainda existe saída, ainda existe cura emocional, ainda existe força para continuar, ainda existe resposta de Deus vindo no tempo certo. Talvez o inimigo tenha tentado convencer você de que tudo acabou, mas o Senhor manda dizer: eu ainda escrevo capítulos novos. Então coloque a mão sobre o seu coração agora e ore comigo com toda a sua fé. Oração. Pai querido, nesta manhã de segunda-feira, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez. E desta vez, Senhor, nós entregamos aquilo que está pesado demais para carregar. Pai, existem pessoas cansadas emocionalmente, pessoas que já tentaram ser fortes por muito tempo, pessoas que escondem lágrimas, pessoas que estão lutando em silêncio. Mas agora, em nome de Jesus, toda a ansiedade começa a perder força, toda a angústia acumulada, todo o medo escondido, toda a opressão da madrugada
Todo pensamento de derrota, nós colocamos aos teus pés. Senhor, acalma a mente dessa pessoa. Traz paz para dentro desta casa. Traz descanso para este coração. Traz equilíbrio emocional. Traz clareza espiritual. Que toda confusão mental seja quebrada agora. Porque existem pessoas ouvindo esta oração sem saber o que fazer da própria vida. Mas o Senhor é Deus de direção. Então ilumina os caminhos. Abre portas certas. Fecha aquilo que não vem de ti. Afasta pessoas mal intencionadas. Protege contra acidentes, inveja e armadilhas espirituais. Pai, nós declaramos proteção sobre esta segunda-feira. Que esta pessoa saia e volte em segurança. Que nenhum mal alcance sua família. Que nenhuma notícia ruim destrua sua paz. Que nenhuma seta espiritual prevaleça contra sua casa. E mesmo que existam batalhas, que exista também força sobrenatural para vencer cada uma delas. Senhor, levanta agora quem entrou nesta oração sem esperança, porque o teu poder continua vivo. O Senhor ainda faz milagres. O Senhor ainda transforma histórias. O Senhor ainda restaura vidas destruídas. E nós cremos que esta semana será marcada pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Continue comigo na próxima parte, porque nós vamos entrar em uma oração profunda de desbloqueio espiritual e bênçãos para a vida financeira, familiar e emocional. Se você chegou até aqui nesta oração, talvez sua alma estivesse precisando exatamente deste momento com Deus. Porque existem feridas que dinheiro nenhum consegue curar. Existem pesos emocionais que ninguém entende. Existem batalhas espirituais silenciosas que acontecem enquanto a pessoa continua vivendo normalmente por fora. E o mais perigoso é quando alguém começa a perder a esperança devagar. A pessoa ainda trabalha, ainda conversa, ainda sorri, mas por dentro ela está cansada de lutar. Talvez seja assim que você se sente hoje. E sabe o que eu sinto fortemente no coração? Que Deus quer interromper um ciclo de derrota na sua vida nesta manhã. Porque há pessoas ouvindo esta oração que vêm enfrentando uma sequência de lutas, problemas financeiros, desgaste emocional, portas fechadas, conflitos familiares, medos constantes, desânimo espiritual. E às vezes parece que nada muda, mas escute isso com muita atenção. Deus não perdeu o controle da sua história. Existe um tempo preparado pelo céu para aquilo que hoje parece impossível. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. Até essa dor tem prazo. Até essa fase difícil não será eterna. Até essa noite escura vai passar. Talvez você tenha perguntado, Senhor, até quando? Mas enquanto você acha que Deus está atrasado, o céu está alinhando coisas que você ainda não consegue enxergar. E nesta manhã, eu quero compartilhar algo que tocou profundamente meu coração. Um homem chamado Roberto Mendes, morador de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, trabalhava como pedreiro há mais de 20 anos. Depois de um período sem serviço, ele começou a entrar em desespero. As contas acumulavam. A geladeira ficava vazia. E o pior de tudo, ele começou a sentir vergonha de olhar para a própria família. Certa manhã, sentado sozinho na cozinha simples da casa dele, Roberto fez uma oração chorando. Deus, eu só preciso de uma porta. Não era uma oração bonita, não era longa, era apenas um coração quebrado falando com Deus. Dias depois, um antigo cliente ligou oferecendo uma obra grande. Aquele trabalho sustentou a família dele por muitos meses. Mas sabe o que Roberto disse depois? O maior milagre não foi o dinheiro. Foi Deus ter devolvido minha dignidade. Isso é forte, porque às vezes a batalha não destrói apenas as finanças, ela tenta destruir a esperança, a autoestima e a fé. Mas hoje Deus está restaurando forças dentro de você, talvez lentamente, talvez em silêncio. Mas Ele está trabalhando. Então escreva agora nos comentários, meu milagre está chegando. Escreva com fé, mesmo sem enxergar, mesmo sem sinais, mesmo cansado, porque a fé começa exatamente onde o controle humano termina.
Agora coloque a mão sobre sua cabeça, porque nós vamos fazer uma oração muito profunda. Oração. Pai amado, nesta manhã nós nos colocamos diante do Senhor com sinceridade, sem máscaras, sem aparência, sem tentar esconder nossas dores, porque o Senhor conhece aquilo que ninguém vê. O Senhor conhece as preocupações escondidas, as lágrimas da madrugada, os pensamentos silenciosos, o medo do amanhã. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração, precisando urgentemente de um milagre. Algumas precisam de uma porta financeira, outras precisam de cura emocional, outras precisam de restauração familiar, outras precisam voltar a ter vontade de viver. E nesta manhã nós clamamos: move teu poder sobre essas vidas, Senhor. Que toda trava espiritual seja quebrada agora, em nome de Jesus. Toda porta fechada injustamente, todo ciclo de derrota, toda humilhação constante, toda escassez, toda palavra negativa lançada contra esta pessoa, caia por terra agora. Senhor, visita a vida financeira desta pessoa, abre oportunidades, traz provisão, multiplica recursos, dá sabedoria, tira o medo do futuro, que esta semana carregue respostas inesperadas. Pai, abençoa também esta família. Onde existe discussão, traz paz. Onde existe frieza, traz amor. Onde existe afastamento, traz reconciliação. E principalmente, onde existe desânimo espiritual, acende novamente o fogo da fé. Porque existem pessoas que quase desistiram de orar, quase desistiram de acreditar, quase desistiram dos sonhos. Mas o Senhor ainda tem planos preparados. Então, fortalece agora cada coração abatido, e que esta pessoa termine esta oração sentindo algo que talvez não sentia há muito tempo: esperança. Nós declaramos que esta segunda-feira será protegida, guiada e abençoada pelas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Na próxima e última parte, nós vamos fazer a oração final de entrega total a Deus, com cobertura espiritual para esta semana e um fechamento profético poderoso para começar este dia debaixo da presença do Senhor. Chegamos ao momento final desta oração e talvez você tenha começado este vídeo apenas procurando algumas palavras de conforto, mas agora sente que Deus falou diretamente com você. Porque quando o céu toca o coração de alguém, algo muda por dentro. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente. Talvez os problemas ainda existam. Talvez a resposta que você espera ainda não tenha chegado. Mas existe uma diferença entre enfrentar a vida sozinho e enfrentar a vida sabendo que Deus está ao seu lado. E eu sinto profundamente que esta manhã marca um novo começo espiritual para muitas pessoas. Porque existem pessoas ouvindo esta oração que estavam emocionalmente no limite, cansadas, sobrecarregadas, sem forças, sem direção. Mas o Espírito Santo está trazendo renovação agora. Enquanto muita gente começa esta segunda-feira com medo, você vai começar com cobertura espiritual. Enquanto muitos estão dominados pela ansiedade, você vai caminhar debaixo da paz de Deus. E não porque tudo será perfeito, mas porque o Senhor estará segurando sua mão. A Bíblia diz no Salmo 121, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Guarda, proteção, cuidado constante. Talvez ninguém veja, mas Deus cuida de detalhes invisíveis da sua vida todos os dias. E antes da oração final, eu quero compartilhar rapidamente algo muito forte. Uma mulher chamada Elaine Cristina, de Goiânia, trabalhava em uma pequena padaria no setor Bueno. Ela passava por uma fase extremamente difícil. O marido havia ido embora, as dívidas aumentavam, e ela começou a entrar em uma tristeza profunda. Mesmo assim, todas as manhãs ela acordava cedo e fazia uma oração antes de sair para trabalhar. Um dia ela disse: Deus, eu não tenho mais forças para fingir que estou bem. E naquela mesma semana, segundo ela contou depois, algo começou a mudar lentamente dentro dela. Não foi um milagre instantâneo. Não caiu dinheiro do céu, mas ela voltou a sentir paz. Isso é poderoso, porque existem milagres que começam primeiro dentro da alma.
Às vezes Deus muda o coração antes de mudar as circunstâncias. Primeiro Ele cura o interior. Primeiro Ele fortalece a mente. Primeiro Ele devolve esperança. E depois, os caminhos começam a se abrir. Talvez hoje seja exatamente esse recomeço acontecendo na sua vida. Então, se você crê que Deus está cuidando do seu futuro, escreva agora: eu confio nos planos de Deus. Escreva com fé, mesmo sem entender tudo, mesmo sem respostas imediatas. Porque quem anda pela fé não depende apenas do que os olhos conseguem ver. Agora feche seus olhos mais uma vez e entregue completamente este dia ao Senhor. Oração final. Pai amado, obrigado por esta manhã. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado porque, mesmo em dias difíceis, a Tua mão nunca nos abandonou. E agora, Senhor, nós entregamos esta segunda-feira completamente nas Tuas mãos. Entrega o trabalho, as decisões, a família, a saúde, as emoções, os sonhos, as preocupações escondidas. Pai, vai na frente de cada pessoa que está orando agora. Endireita caminhos tortos, fecha portas perigosas, livra de acidentes, livra de notícias ruins, livra de pessoas mal intencionadas, livra de todo mal invisível. Coloca teus anjos ao redor desta casa, que haja proteção espiritual sobre esta família, que haja paz no ambiente, que haja sabedoria nas decisões, que haja força para enfrentar cada batalha. Senhor, onde houver ansiedade, derrama descanso. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver tristeza, derrama alegria. Onde houver fraqueza, derrama renovação. E se existir alguém ouvindo esta oração, pensando em desistir, abraça essa pessoa agora, Pai. Mostra que ela não está sozinha. Mostra que ainda existem planos preparados. Mostra que esta luta não será o fim da história, porque o Senhor é especialista em transformar cenários impossíveis. Nós declaramos: esta semana será abençoada, esta casa será protegida, esta mente será fortalecida, este coração será renovado, e aquilo que parecia impossível começará a se mover pelo poder de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com você, compartilhe com alguém que precisa começar esta manhã debaixo da presença de Deus. E nunca se esqueça, o que hoje parece pesado demais, ainda está nas mãos de um Deus que faz milagres.